quantos puffs de salbutamol e atrovente quando há crise de asma a criança de 8 anos? Né? Uma boa pergunta também. Vamos lá, pessoal. Então, só uma revisãozinha rápida. Asma é uma doença inflamatória, né? E quando ela está descontrolada em atividade, né? A inflamação brônquica, acontece aqui, nessa região, o brônquio faz o quê? Ele deixa de ficar assim e ele vai, né, fechando. E é esse broncoespasmo, essa redução do calibre do brônquio, que promove os sintomas, né? Junto com a produção de muco, porque produz muito muco também. E aí vem a tosse, piora da tosse, falta de ar, chiado no peito, enfim. Né? Não vou aprofundar os sintomas aqui. E numa crise de asma, o que é que deve ser feito? A gente tem que trabalhar esse processo que se intensificou. Como? Diminuindo a inflamação desse brônquio e dilatando esse brônquio. Por isso que o salbutamol, até então, é bem utilizado nas crises. Por quê? Porque o salbutamol ele vai dilatar o brônquio, enquanto o corticoidezinho inalatório, que ele já usa, aí a gente aumenta a dose na crise, está desinflamando. Então, o corticoide desinflama o brônquio, o salbutamol vai lá e abre mais, dilata mais esse brônquio para a gente poder dar um conforto ao paciente que está nas crises, tá certo? Lembrando, salbutamol não trata asma. Eu pego muitos pacientes chegando aqui comigo, cujo único tratamento é salbutamol. Ele toma salbutamol, usa salbutamol todo dia. Usa Aerolin, que é o salbutamol, todo santo dia. Então está completamente errado. Salbutamol é para ser usado eventualmente numa crise, tá certo? Se você estiver precisando usar salbutamol com muita frequência, é um indício claro que sua asma ou a asma do seu pequeno está completamente descompensada. Quanto mais se precisa usar o Aerolin, quanto mais se precisa usar o salbutamol, mais descontrole a asma está tendo, tá certo? Quantos puffs utilizar? Em média, se recomenda 400 microgramas de salbutamol, o que equivale a 4 jatos. Esse é o básico. Mas tem situações que a gente precisa aumentar mais um pouquinho. Então, eu geralmente trabalho com 4, 5, no máximo 6 jatos. Porque quando você passa disso, 7, 8 jatos, né, principalmente em criança, os efeitos colaterais aumentam. E qual é o principal efeito colateral do salbutamol? Taquicardia, acelera o coração, né, dá um desconforto assim, torácico e tremores. Então, tem que ter um certo cuidado em doses altas de salbutamol, tá certo? Eu prefiro que essas doses altas sejam feitas numa emergência, em ambiente hospitalar. Em casa, no protocolo de crise que eu oriento a todo paciente meu, eu recomendo geralmente 4 jatos, independente da idade, tá certo? No máximo ali 5, estourando 6 jatos. Mais que isso, não é que é errado, mas assim, os efeitos colaterais aumentam. E o atrovente, 2 jatos. O atrovente, para quem não sabe, que é o hipatrópio, ele também é um broncodilatador, só que ele atua num mecanismo diferente do salbutamol. Então, é sim perfeitamente aceitável, numa crise, você associar o salbutamol com o atrovente. Faz ali o puff do Aerolin, depois faz o atrovente, não tem problema nenhum. Você está potencializando essa broncodilatação. Lembrando, mais uma vez, para fechar essa pergunta, a Aerolin não é tratamento de asma. Atrovente não é tratamento de asma. Esses medicamentos são utilizados numa eventual crise, tá certo? E quantas vezes por dia se usa o salbutamol? Depende. Se for uma crise intensa, a gente faz os ciclos a cada 20 minutos na primeira hora, para tirar daquela crise mais intensa, e depois a gente faz os puffs a cada 4 horas durante os 2 dias e depois a cada 6 horas. Lembrando que o Aerolin fica no organismo, ele tem uma meia-vida de ação em torno de 4 a 6 horas.
Então, se você for usar a aerolinha a cada 8 horas, você vai ficar descoberto. Então, geralmente a gente utiliza a cada 4 ou 6 horas durante ali os dias iniciais da crise, depois ele sai. Tá certo? Outro fato importante, lembrar de tratar a causa da crise. Essa crise é causada por quê? Por uma exposição, como o Daniel falou, ambiental, por um quadro infeccioso. Então, tem que ser tratada a causa da crise e não esquecer de manter o corticoide inalatório. Isso é muito importante, tá certo? Esse vídeo que você acabou de assistir é um corte de live que eu faço quinzenalmente aqui no YouTube e lá no Instagram. Não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. E lembrando que eu faço atendimento por teleconsulta, videoconsulta, atendimento online em pneumologia para todas as regiões do país e para fora do país. Vou deixar o contato da secretária aqui embaixo para maiores informações sobre a videoconsulta. Eu vou deixar aqui um vídeo cujo tema está relacionado ao que eu acabei de falar aqui para vocês, esse vídeo. Vai lá, curte, comente e compartilha.